Assalamu alaikum, pessoal, boa noite, boa quinta-feira, que Deus Altíssimo facilite as nossas tarefas, sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aos poucos. Mais uma quinta-feira, a gente vai, daqui a poucos minutos, com a anuência de Deus, se reunir com Sheikh Ahmed e vamos vamos continuar tratando daquele assunto que falamos já 2 quintas-feiras, né? Que é a ligação, a importância do profeta Ibrahim, alayhi salam, profeta Abraão, com o mês de Zulhijjah, com a peregrinação. Eu tenho certeza que vai ser mais uma aula muito benéfica, muito proveitosa a todos, inshallah. Assalamu alaikum, Sheikh Mohammed, seja bem-vindo. Fátima, irmã Cia, tudo bem? Espero que esteja bem. Que Allah facilite a tua vida. Quem estiver entrando e me ouvindo, por favor, eu gostaria que você passasse um feedback para nós, se está me ouvindo bem, se o som está saindo nítido, que é isso que, para a gente começar os nossos trabalhos o mais rápido possível, haja vista que temos apenas 1 hora, então a gente vai aproveitar esse tempo da melhor forma possível, inshallah. Que bom que está excelente, que bom. Muita chuva aí no interior de São Paulo, aqui 3 dias de chuva e muito frio, muito frio. Muito bom, Fátima. Seja bem-vinda a mais uma aula, mais uma live. A presença de vocês enriquece muito a nossa live, viu? Muito mesmo. Que Deus Altíssimo facilite. Mora onde, Fátima? Mal me pergunte. Porque quando vocês falam em frio, a gente fica meio pensativo, né? Que como eu moro na Serra Catarinense, para nós, nós que vivemos o frio, né? Às vezes o frio, para muitos irmãos aí no restante do país, a gente anda de camiseta, né? Tem uma diferença grande. Indaiatuba, perto de Campinas. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda, viu? Frequenta a mesquita de Campinas? 19 graus para vocês, eu reconheço que é frio. Para nós a gente está com todas as janelas abertas. Essa é a verdade. Sejam todos bem-vindos. É bom a gente sempre aguardar alguns instantes, porque até o Instagram repassar para os seguidores o convite, né? Para a gente poder agregar um número sempre significativo para as nossas lives, para as nossas aulas semanais, inshallah. Mesquita e o Centro Islâmico, muito bom. Eu não conheço, eu quero conhecer Campinas, viu? Campinas eu só conheço quando eu vou no aeroporto, quando o avião desce. Eu nem saí do aeroporto. Eu quero muito conhecer Campinas e principalmente o Centro Islâmico. O nosso carinho é recíproco para você, irmã. Que Deus Altíssimo facilite e a forma que você está conduzindo a sua nova crença, o Islã. Que Deus te recompense, viu? Agora a irmã aderiu ao hijab. Muito bom. A recompensa, irmã, é de Deus Altíssimo seja. Tá? Ninguém, não espere, por exemplo, a palavra de ninguém, ou parabéns, ou coisa parecida. A recompensa que você vai receber de Deus. Pode ter certeza. Quando Deus Altíssimo seja, Ele nos obriga, nos determina alguma coisa para as suas criaturas, é para o nosso próprio benefício. Tá? Então, parabéns e desfrute das recompensas do nosso Criador, inshallah, tá bom? Walaikum assalam, Ali, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito bom. Tudo ao seu tempo, irmã, tudo ao seu tempo. Fico feliz por você, viu? Fico feliz pela sua personalidade
e a sua capacidade de reconhecer aquilo que Deus Altíssimo decretou para cada ser humano. Tá? Fico muito feliz por você. Vamos ver quem está entrando mais. Vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu ver quem que está mais. Vamos aguardar mais. Deixa eu ver se o Sheikh Ahmed já entrou também. Vamos aguardar um pouquinho. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento sobre a peregrinação, sobre a história do profeta Abraão? Que a paz esteja com ele. Você já pode comentar, deixar a sua questão, ou também pode colocar aqui no privado. A gente vai responder para vocês, inshallah. O que não dá é perder essa grande oportunidade e a gente ter um sheikh conosco, disposto a prestar esses esclarecimentos, né? Muitos aí correm até uma mesquita para conversar com um sheikh ou coisa parecida. A gente tem aula de quinta-feira, temos esse banquete que é levado à sua casa, né? Vânia, qual o assunto de hoje? Vânia, nós vamos continuar falando sobre a ligação do profeta Abraão, Ibrahim alayhi salam, com o mês do Hajj, com o mês da peregrinação. Tá? Vamos falar sobre, inclusive, o sacrifício do seu filho. Já foi falado, na verdade, né? Mas a gente vai... que é tanta coisa para falar e tanta informação, que é importante que a gente venha falar paulatinamente para vocês. Tá? Seja bem-vinda. Sheikh Ahmed, eu acho que já chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sheikh Ahmed já vai entrar conosco. Aleikum assalam, warahmatullahi wabarakatuh. Carlos, tudo bem? Espero que esteja bem, Carlos. Tudo certo? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum assalam, Sheikh. Tudo bem? Alhamdulillah, como estão? Espero que estejam todos bem. Alhamdulillah por todas as coisas. Muito frio aí, muita chuva? Acho que chuva, frio não, né? Chuva bem fraca, garoa, graças a Deus, tudo bem. E Ótimo, frio ótimo. também, fora o costume do povo. O frio vai chegar Fora mais do ainda, costume. né? É uma época boa de comer, tomar café e comer pinhão. Cozinhar É. pinhão. Já deve ter acabado, já. Já, opa! Deixa eu ver quem está chegando mais. Pessoal, estão ouvindo a voz do Sheikh Ahmed? Tá tudo certo? Por favor, passem para nós aí. Está tudo ok? Deixa eu ver. Eu sou feliz e quero aprender. Eu estou muito feliz e quero aprender como ser uma muçulmana. A irmã Maria fez a charrada semana passada, né? Lá de... MashaAllah. Ela, Jazakallah khairan. a irmã mora na Bahia, Ilhéus. MashaAllah, Ilhéus. Ilhéus. Deixa eu Se Deus quiser, a gente possa visitar Ilhéus. É perto de Salvador. Eu não, se a irmã puder responder, quantos quilômetros da capital? Mas eu acho que não, É porque o bem estado da Bahia é bem próximo. extenso, né? É bem extenso. É bem próximo. Exatamente. Sheikh Ahmed, vamos começar? O que o senhor acha? Sim, vamos lá. Vamos lá? Na semana passada falamos sobre algo sobre Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, Faz Abraão. duas quintas-feiras já, né? Que a gente está falando dessa ligação com o mês da peregrinação, né? Hoje nós vamos continuar porque realmente tem muita informação, tem muito assunto importante. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do Universo, que a paz e a misericórdia esteja com o seu mensageiro, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos, sejam bem-vindos. Salam. Mais uma quinta-feira. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade de dividir a tela com o Sheikh, dividir o tempo com os irmãos, que muitos sempre aquela cartinha marcada, sempre está conosco, sejam bem-vindos. A presença de vocês enriquece muito a nossa live, enriquece muito a nossa live e faz com que venha valer a pena esse nosso trabalho. Subhanallah por isso. Sheikh Ahmed, eu vou iniciar sobre um versículo aqui, eu vou falar o versículo traduzido, Sura Al-Baqarah, versículo 127, tá? Segunda surata do Alcorão. Diz assim: E lembrai-vos de quando Abraão levantava os alicerces da casa a Ismael, também dizendo: Senhor nosso, aceita de nós, por certo tu és oniovinte e onisciente. Versículo que fala sobre a conversa do profeta Abraão com o seu filho Ismael na fundação da casa sagrada. Sheikh, a gente começa essa live com esse versículo. Eu gostaria que o senhor começasse a dar o pontapé inicial para a gente começar, inshallah. Esse versículo ao qual você leu em Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E depois continua a série de versículos onde são citados, onde é citado o diálogo entre Abraão e Ismael e o que eles falavam ao erguer a casa sagrada, ao construir a casa sagrada, e também é citada a parte da história de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Depois de citar esse diálogo, tem uma conclusão onde Deus Altíssimo seja diz assim: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. A tradução aproximada: e quem rejeitará a doutrina de Abraão, senão aquele que for insensato consigo mesmo? إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. E de fato, nós o escolhemos, o elegemos nesse mundo, e ele, no dia do juízo, está entre os virtuosos. Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, ele é considerado o patriarca dos profetas, ou seja, todos os mensageiros que Deus enviou para a humanidade depois de Abraão são de sua descendência. Então, o Alcorão Sagrado cita muito Abraão. Deus Altíssimo seja cita muito a Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, no Alcorão Sagrado. Nós contamos apenas a citação de seu nome em 69 vezes. 69 vezes. E esse é um episódio de Abraão em Meca. Agora, tem outros episódios, por exemplo, ainda quando ele era jovem, quando estava ainda na sua cidade natal, e o episódio dele com o seu pai, com os ídolos, quando ele destruiu os ídolos. O episódio dele em Meca, quando ele deixa Agar e Ismael. O episódio do sacrifício. Temos esse episódio da construção da Kaaba. Depois o episódio dele com o seu filho Isaac, quando ele, junto com a sua esposa Sara, recebem a informação, a boa nova de Deus Altíssimo seja que eles terão um filho que é Isaac. A paz de Deus esteja com ele. Enfim, então, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Deus Altíssimo seja o cita como um exemplo a ser seguido, né? Então, isso é muito citado. Ele como exemplo, ele como o pai da doutrina monoteísta. Por isso, todo mundo que tem uma ligação com a religião, que tem um livro celestial, uma escritura, acaba querendo ser atribuído a Abraão.
todo mundo diz que eu sigo Abraão, né? Por isso também em um dos versículos, a gente cita assim, versículos de diversos trechos do Alcorão. Deus Altíssimo seja diz assim: "Ma kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin." Abraão não é judeu, nem é cristão. Porém, ele é monoteísta. Ele é dirigido a Deus, adorando somente a Ele. E não era dos idólatras. Por que que esse versículo e outros mencionam isso com exatidão? Porque todo mundo diz que, olha, não, eu sigo o caminho de Abraão. Porém, posteriormente, depois que Abraão demonstra realmente o que é o monoteísmo, se fundam religiões e ainda carregam o seu nome, carregam o nome de Jesus, de Moisés e de outros personagens importantes e mensageiros de Deus Altíssimo seja. Então, Abraão e a peregrinação, Abraão e a sua relação com Meca. Aqui, nos versículos que o Hajj Walter leu, então temos um episódio que Deus Altíssimo seja cita, uma imagem da história de Abraão que Deus Altíssimo seja cita. E aí, então, o versículo começa assim: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Então, e lembre quando Abraão eleva, ergue, constrói o alicerce, constrói sobre os alicerces da casa. E junto com ele Ismael. E aí depois, o importante aqui, as lições que a gente extrai desses versículos. Então a gente tem a informação de que Abraão ele constrói. A gente pode dizer que isso é uma reforma, uma reconstrução. Porque é citado que as fundações, os alicerces já existiam. Então Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, ele sabe onde é o lugar da casa. Porém, ela não é erguida, não é construída ainda. Talvez antigamente, antes dele, era construída, porém foi destruída. Por exemplo... construiu, chefe. Alguém construiu. Isso. É dito que a primeira construção da Kaaba data do início da humanidade. Alguns relatos citam que os anjos é que construíram a casa sagrada antes mesmo da existência do ser humano. E é também narrado que Adão, que a paz de Deus esteja com ele, já conhecia a casa sagrada. Então os alicerces, as fundações da casa são conhecidas. Na semana passada, quem acompanhou com a gente, e quem quiser pode ouvir o que a gente falou na semana passada, se não acompanhou, a gente disse que Abraão ele deixou Agar e Ismael em Meca, do lado da casa sagrada. Naquele episódio, a casa ainda não era erguida. Então aí agora Abraão deixa eles e volta para a Palestina. E ele visita Agar e o seu filho Ismael diversas vezes. Numa dessas visitas, ele é ordenado a sacrificar o seu filho. Em outra visita, já quando Ismael já é adulto, ele é ordenado a construir a casa. Sim, mas ele vive na Palestina. E na Palestina ele tem o seu filho Isaac. E então, aqui, o mais importante dos versículos, vocês percebem que o Alcorão não é um livro de história onde são citados qual é a data exata, quem estava com ele, também além de Ismael, quantos anos ele tinha, o bloco que ele carregava, de onde ele tirava, que tamanho tinha. Mas não, Deus Altíssimo seja cita o episódio e lições para você. Então, e lembre de quando Abraão ergue a casa sagrada sobre as suas fundações e junto com ele Ismael. Aqui uma lição importante. Deus Altíssimo seja diz: Rabbana taqabbal minna. O que
que eles diziam? Então, Deus Altíssimo Seja quer citar para você o que eles diziam quando eles erguiam a casa, quando eles construíam. Eles diziam: ó Senhor nosso, aceite de nós. Porque o Senhor é o oniovinte e o onisciente, ou seja, é aquele que ouve tudo aquilo que a gente fala e conhece tudo aquilo que a gente fala e faz. Então vejam a humildade de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, e de Ismael. Ou seja, ele faz algo conforme a ordem de Deus. Deus o orienta e o ordena, sendo ele o mensageiro de Deus, a construir a casa sagrada. E ainda mesmo assim, ele se dirige a Deus: aceite de mim. A gente hoje, às vezes, faz algo, já pensa que está salvo. Fez muito. Pensa, eu fiz muito. É verdade. Fiz muito. Oxi. Eu sou melhor do que outros. Tem muita gente perdida. Então, qual que é a educação inserida nesse versículo? Você, ao fazer algo, você se humilhar a Deus e se dirigir a Ele e dizer: Deus, aceite de mim isso que eu estou a realizar. Isso significa que a pessoa, ela nunca garante que é aceito algo do que ela fez, né? Até tem algumas frases que são relatadas de sábios ou de companheiros do profeta, que a paz de Deus seja com ele, diziam: se eu soubesse que Deus aceitou de mim uma só ação, eu já estaria feliz, né? E aqui a gente parte para outro assunto, que é a importância da gente saber qual que é a ação aceita. Se você se dirige a Deus e diz: Ya Rab, ó Senhor, aceite de mim. Qual que é a ação que é aceita? A ação que é feita somente para Deus, ou seja, ela é dirigida somente a Deus, sem haver com Ele ninguém associado nisso. Você faz por Deus. E a segunda condição para a aceitação dessa boa ação é que ela esteja de acordo com aquilo que é determinado por Deus. Por exemplo, a pessoa reza. Para que essa reza seja aceita, essa reza tem que ser da forma que Deus instituiu, determinou. Então essa é a primeira palavra. Depois os versículos seguem e aprendemos outras coisas também. O Sheik trouxe um assunto muito interessante, que tem muita pergunta a esse respeito. O senhor falou em algo temporal, Sheik, voltando a uns 10 minutos do seu discurso. O senhor citou que na primeira visita foi feito para o sacrifício, certo? Na segunda visita que foi feita a reconstrução da casa, é isso, né? Isso. É citado que várias visitas ocorreram e contam 4. As duas mais importantes são essas. São as duas visitas nas quais nós temos um episódio importantíssimo, algo destacado, né? Então, simplesmente o Alcorão cita o episódio. A gente citou na semana passada, na Surat As-Saffat, onde Deus Altíssimo Seja diz: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Abraão viu em sonho que degola o seu filho, então ele disse ao seu filho: ó meu filho, eu te sacrifico. Então, o que você acha? Qual a tua opinião? Ele diz: Ya abati fa'al ma tu'mar. Ó meu pai, faz aquilo que te é ordenado. Então, aqui a lição também da devoção do filho e da submissão do filho a Deus, sendo ele o profeta e mensageiro de Deus, como é Ismael, que a paz de Deus esteja com ele. E provavelmente, então, por essa resposta do profeta Ismael, filho do profeta Abraão, certamente ele já tinha passado a puberdade, né, Sheik? Para ter essa linha de raciocínio já também, né? Provavelmente. Então, sim. Ele passou dos 13 anos. Sim. A gente lê: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى. Deixa eu ver, como é que está traduzido?
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Eu digo quando, a tradução aproximada, quando o filho dele atingiu a idade na qual ele anda com seu pai. Ele o acompanha. Ele o acompanha. Então, quando é que o filho começa a acompanhar o pai? Pode ser antes da puberdade. Mas porém, pouco tempo ele já tem movimento, ele já vai e vem. Já tem raciocínio lógico para saber o que é certo e o que é errado. Sim, com certeza. Deixa eu ver se alguém tem uma pergunta, por favor, nos envie. Então, e depois é importante o resto dos versículos, Hajj. Depois do 127... O que tem lá? Deixa eu ver. Então, aí depois continua, vê, a prece continua. Primeiro pedido, ó Deus, aceite de nós. Depois, eles dizem o quê? 127. Dizem... Senhor nosso. Depois... 128. 128, né? Isso. Senhor nosso, e faze de ambos de nós moslimes para ti. E faze de nossa descendência uma comunidade moslima para ti. E ensina-nos nossos cultos e volta-te para nós, remindo-nos. Por certo, tu és o remissório, o misericordiador. 128. Sim. Aqui, então, a gente já precisa de explicação essa tradução, né? Precisa. Realmente a tradução está difícil. Não está difícil? Tem duas palavras ali, tem gente que não vai saber, mas o resto está tranquilo. Na tradução que eu tenho em minhas mãos aqui, aquilo que você estava a perguntar sobre a idade do menino quando ele foi levado a sacrifício. Na tradução aqui, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ. Mas quando o filho alcançou a idade de trabalhar com ele, disse: ó meu querido filho, certamente eu vi em sonho que eu te sacrificava. Então a tradução aqui, quando alcançou a idade de trabalhar com ele. Tá? Aqui o Ali ele faz uma pergunta importante, a Surra responde a Palestina, onde Ibrahim foi criado ou nasceu? Iraque, Ele né? nasceu em Ur, na Palestina, né? Mas Abraão emigrou para diversos lugares. E a localidade onde ele viveu, a maior parte de sua vida é a Palestina. Sim? Mas a infância não foi na antiga Mesopotâmia, no Iraque hoje? Então, a gente fala Ur, que é no Iraque. No Iraque. Isso. O nascimento dele é no Iraque e ali acontece aquele episódio quando ele tem o conflito com seu pai. O pai dele era comerciante de ídolos, né? Tá. Esse versículo que você leu, então, como é mesmo? O 128? A segunda prece. 128. Isso. Você quer que eu leia? Continuando a súplica. Isso. Senhor nosso, e faze de ambos de nós muslimes para ti. Então o segundo pedido, com humildade, ele se dirige a Deus, eles dois se dirigem a Deus. Rabbana waj'alna muslimayn lak. Ó Senhor nosso, nos faça muçulmanos a ti, ou seja, faça com que sejamos submissos a ti, né? E aqui um ponto importante. E dos nossos descendentes, uma nação submissa a ti. Certo? Certo. Então, aqui a outra lição. Veja, quando está a realizar uma nobre obra, uma boa ação, Abraão e Ismael se dirigem a Deus. Ó Deus, nos guie sempre, nos faça submissos a ti. Eles são submissos a Deus. Mas eles pedem para que Deus Altíssimo seja os firme nisso. E também, aqui a outra lição, não esquecer de pedir pelos outros. Pedir pelos seus filhos. Então eles dizem, e da nossa descendência, uma
nação submissa a ti. Certo. Eles disseram assim: Rabbana waj'alna muslimaini. Muslim é muçulmano, submisso, certo? Certo. Muslimaini é o dual na língua árabe, porque eles são dois falando. Então fala muslimaini. Que seria os dois. Muslimaini. Os dois. Se fosse plural acima de 3, falaria muslimin. Muslimina laka. Mas ele diz o quê? Isso para quem está aprendendo árabe, igual o Hajj Walter. Né? Verdade. Então, muslimaini. 2. Maini. Por que fala em 2? Na língua árabe tem o singular e tem o verbo para 2 e tem o plural. É como se eu dissesse, por exemplo, eu vou, nós dois vamos e nós vamos. Nós. Mas tem entre o eu e o nós tem 2. Na língua portuguesa não existe. Não. Então ele diz muslimaini, 2. Se fosse plural era muslimina laka. Ele diz muslimaini laka. E aí a lição aqui, pedir para você, implorar a Deus pelos seus filhos, pela tua descendência. Então eles disseram wa min dhurriyyatina, e da nossa descendência, ummatan muslimatan lak, uma nação submissa a ti. Imagina, depois de Abraão, na descendência dele, houve pessoas que são os mensageiros de Deus. Deus os elegeu como elegeu Abraão. Jacó, filho de Isaac, os filhos de Jacó, de Israel. Entre os filhos de Israel há aqueles que são justos, há aqueles que são injustos. Então, esse mesmo pedido é narrado também em outro versículo. Aí Deus também cita a Abraão que ele atende aquilo que ele pede. Porém ele diz: e aqueles que forem injustos, eu não irei eleger. Isso aí em Surat al-Baqarah também está citado. Então agora depois. Então agora, olha, ó Deus, nos faça submissos a Ti sempre. E guie a nossa descendência, nos faça, e faça da nossa descendência uma nação submissa a Ti. Aí depois continua o pedido. A gente pode numerar como o terceiro pedido. O terceiro pedido é: você traduziu aí como: e mostra-nos os nossos rituais. Aqui ensina-nos nossos cultos e volta-te para nós. Tá. A tradução. Wa arina manasikana. Então, ensina-nos. Vamos dizer, resumir isso que está aí: ensina-nos nossos cultos. Ou seja, ó Deus, nos dê sabedoria, nos ensine. Ou seja, ele está dizendo: tudo bem, eu construí a casa. E agora, o que eu tenho que fazer? Para que serve a casa? Como é que eu devo rezar na casa sagrada? Ou eu vou me dirigir a ela? De que maneira eu vou adorar a Ti, dirigindo-me à casa sagrada? A peregrinação. Manasik é aquilo que é citado do que deve ser realizado na peregrinação. Por isso, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele também, quando realizou o Hajj, ele fez o Hajj uma vez na vida. Certo. É o Hajj que é denominado peregrinação de despedida. Logo no último ano de sua vida, ele peregrinou. E as pessoas aprenderam a peregrinação seguindo-o. E foi narrado exatamente os passos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, no Hajj, na peregrinação. Então aqui Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, e Ismael dizem: wa arina manasikana, e nos mostre, ensina-nos os rituais da peregrinação, ou podemos dizer, ensina-nos como devemos adorar a Ti. Exatamente. Então aqui uma outra lição é a importância do conhecimento, da sabedoria. Tipo, em Surat al-Fatiha, o pedido que a gente faz qual é? A gente diz: Ihdina
الصراط المستقيم. Guia-me para o caminho da verdade, pela senda reta. Isso, guia-me ao caminho Da ao verdade, a caminho senda reto. reta, como quiser, Isso. né? Aí depois a gente diz غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم, que é o caminho daqueles que o Senhor agraciou, não o caminho daqueles que o Senhor tem a ira sobre eles e nem o caminho dos perdidos. Os perdidos. Aqueles que Deus tem a ira sobre eles são aqueles que conhecem, mas não realizam. Conhecem, mas teimam em contrariar. E aqueles que são perdidos, eles não conhecem, por isso realizam errado. Então, a gente de pronto pede a Deus, ó Deus, guia-nos, nos ensine. Né? Então, a gente deve saber como rezar, como efetuar as outras adorações. Então, isso que eles pedem é relacionado ao Hajj, à peregrinação. Depois, sim, Hajj. Completando, eu não sei agora, eu falei aqui, Sheikh, na tradução, e ensina nos nossos cultos e volta-te para nós. E daí tem mais uma palavra importante aqui. Volta-te para nós. Remindo-nos. Então, então, essa tradução aí está mais difícil do que a língua árabe. Eu também acho. Isso aí, isso que você leu, volta-te para nós, remindo-nos, significa e aceite o nosso arrependimento. Só isso. Remindo é perdão, é arrependimento, exatamente. Tá. Então, o pedido, depois deles pedirem a Deus que os ensine e mostre o que devem fazer, quais são os rituais da peregrinação, aceite o nosso arrependimento. وَتُبْ عَلَيْنَا. Por isso, o fim do versículo, quando eles disseram, aceita de nós, eles disseram, porque o Senhor é aquele que tudo ouve e aquele que tudo conhece. Agora, quando eles disseram, e aceita o nosso arrependimento, eles disseram o quê? Porque o Senhor é remissório, perdoador. At-Tawwab Ar-Rahim. Então, porque o Senhor é perdoador, misericordioso. Então, vejam, mais um pedido, uma súplica de Abraão e de Ismael. Isso é para nos ensinar como se dirigir a Deus com respeito. Imagina, Abraão, que a paz de Deus esteja com ele tem do que se arrepender? Que pecado ele tem? E ele é guiado por Deus, orientado por Deus. E então isso é uma lição para nós que estamos cheios de pecados, de erros, somos errantes. Então a gente fala isso, né? Até mesmo, por exemplo, na oração, quando a gente reza, quando a gente finaliza a oração, a primeira palavra que é recomendável que falemos depois da oração é o quê? Depois de finalizada, a pessoa dizer Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Na oração, quando a gente acaba sentado, a gente diz Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Com isso, acabou a oração. A pessoa pode levantar ou pode permanecer e falar algumas palavras que era costume do profeta, que a paz de Deus seja com ele, falar. A primeira delas é dizer, peço perdão a Deus. Peço perdão a Deus, peço perdão a Deus, 3 vezes. Então alguém pode chegar e dizer, mas cara, você estava rezando e depois pede perdão a Deus, o que você fez? Né? Peço perdão a Deus, fala isso alguém que pecou. Então, por humildade e humilhação a Deus, porque somos pecadores e podemos ter errado na oração, antes da oração também, erros nós cometemos e assim por diante. E depois desse pedido, acho que a gente pode numerar como pedir os quinto, né? A quinta súplica. Eles disseram o quê? Senhor nosso, faz surgir um mensageiro vindo deles. Vindo da descendência, né? Vindo da descendência. Então, vindo deles.
Então, faz surgir um mensageiro. Eles estão em Meca. Então, faz surgir um mensageiro vindo da descendência desse povo aqui, deles aqui, em Meca. O que esse mensageiro vai fazer? O qual recitará para eles teus versículos e lhes ensinará o livro. Uhum. O livro. E os purificará. E a sabedoria e os dignificará. Os dignificará, mais fácil os purificará. Aí depois, na primeira, ele disse, porque o Senhor de certo é oniovinte e onisciente. Depois disseram, porque o Senhor de certo é perdoador, misericordiador. Depois, agora nessa, eles disseram, porque por certo o Senhor é, tu é e o sábio. O poderoso e sábio, ou o prudente. Vejam, na súplica, então, utilizaram 6 nomes dos nomes de Deus. As-Sami', Al-Alim, Al-Tawwab, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Aí traduzindo, aquele que onisciente, onisciente, o perdoador, o misericordioso, e o todo-poderoso e o sábio. Todo-poderoso e o sábio. Então, é assim que Abraão e Ismael se dirigem a Deus Altíssimo seja. Esse último pedido, então, é uma súplica feita por Abraão para que Deus envie da descendência do povo de Meca um mensageiro. E esse foi Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, ele sabe que da descendência dele na Palestina irá ter muitos profetas. E ele pede para Deus que também no meio desse povo haja um mensageiro. Por isso o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando vivo, ele disse sobre ele mesmo, ele dizia assim: eu sou o atendimento da súplica de Abraão. Qual que é a súplica de Abraão? Essa aqui. Essa aqui da Surah Al-Baqarah. Faz surgir dentre eles um mensageiro que lhes recitará teus versículos até o fim. E também, então ele dizia assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu sou o atendimento da prece de Abraão e o anúncio de Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus informou sobre o envio de um novo mensageiro depois dele. Eu sou ele. Aqui também você aprende qual é a função, ou se você quiser dizer qual é a missão do mensageiro. Como é que a gente aprende isso? É legal a gente acostumar assim a ler um versículo só, quando são desses versículos compridos, dessas suras, as primeiras suras do Alcorão. Então aqui você detalha. Eu pergunto para você, qual que é a missão do mensageiro? Você lê aqui. Então, que lhes recitará teus versículos. Então, recitar os versículos de Deus. Ou seja, recitar aquilo que Deus revela a ele, recitar para as pessoas aquilo que lhe é revelado por Deus. Aí depois, outra missão, ensinar. E o livro. Ensinar o livro. Ensinar o livro e depois disse o quê? E a sabedoria e os purificará. E a sabedoria. Então, número 2, um por um. 2, ensinar o livro e a sabedoria. Ensinar o livro que lhe é revelado e a sabedoria que Deus dá a ele. Como aplicar esse livro, o que ele faz em sua vida. Tudo é ensinamento para quem convive com ele e para quem irá receber a transmissão daquilo que aconteceu em sua vida, mas não conviveu com ele. E dizem que o livro é o Alcorão e a sabedoria é a Sunna. Ou seja, aquilo que é narrado da vida do profeta, que a paz de Deus seja com ele. Toda a sua vida é a sabedoria que é citada aqui. Aquilo que tem da sua tradição, do que ele fez, do que ele falou, como ele agiu, qual era a sua conduta.
junto de sua família, com seus companheiros, como esposo, como governante, como pai, como filho, até mesmo, subhanallah, quando falam sobre a biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, é dito para que ele possa ensinar o livro, ensinar a sabedoria. Deus fez com que ele fosse um homem que viveu todos os aspectos da vida humana. Se você quiser falar de riqueza, ele foi pobre e foi rico. Uhum. Se quiser falar de Saúde. uma pessoa... Oi? Falar de riqueza, de saúde, falar sobre... Saúde, de família. Tipo, ele casou, ele viveu solteiro. É narrado e é tratado e é transmitido com exatidão como foi a sua vida na fase de sua juventude, quando ele casou, quando ele teve filhos, quando morreram os seus filhos, e assim por sobre diante. Governo, sobre tudo. Isso. Então, órfão também, sim. Muito bom. Tudo bem. Então, a gente falou, se você, por exemplo, consegue ler versículos e você extrair lições. Aí a gente fez uma pergunta, qual que é a missão do mensageiro? Então aí você disse, Haj, recitar os versículos de Deus, ensinar o livro e a sabedoria, e a última questão é o que a gente fala em árabe, at-tazkiyah, wa yuzakkihim, que está traduzido como os purificará, ou os dignificará. Eu acho que purificará é melhor, eu acho. Isso. Então, ele os purifica como? Através daquilo que ele os ensina, da crença, o que devem ter em seus corações, o que devem realizar de ações. Então, tudo o que a gente faz enquanto muçulmanos, isso nos purifica. E a purificação aqui, você pode entendê-la na sua forma externa ou interna, ou seja, na sua forma material ou espiritual. A purificação na sua forma material ou abstrata. Tipo, por exemplo, material, quando a gente diz tudo aquilo que é impureza. Nós nos purificamos de tudo isso e sempre estamos puros, limpos. Temos a higiene do corpo, a higiene do local onde estamos, a higiene em todos os aspectos. E aquilo que é interno, ou íntimo, ou abstrato, ou espiritual é o que? Purificar o coração da descrença, da hipocrisia, da mentira, do rancor, da inveja. Alcançar o arrependimento, tudo isso. Isso. Então, vejam como é a didática do Alcorão. Depois de citar isso, então a construção da Kaaba, da parte de Abraão e Ismael, foi citada em 1, 2, 3 versículos. Certo? Depois disso, o versículo 130, Deus Altíssimo seja cita sobre Abraão, transferindo o assunto, permanece ainda em Ibrahim alayhi salatu wassalam. Porém, transfere o assunto da construção da Kaaba para o elogio de Abraão. E uma advertência, ao mesmo tempo. Isso. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. E quem irá rejeitar a doutrina de Abraão, a não ser aquele que é insensato consigo mesmo. Exatamente. E aí depois também transfere-se para o conselho de Abraão para os seus filhos. E aí diz que o mesmo conselho que Abraão deu aos seus filhos, Jacó, ou seja, Israel, que a paz de Deus esteja com ele, também deu o mesmo conselho aos seus filhos. E assim por diante. Então, falamos sobre a construção da Kaaba. Tá? Então, essa construção foi feita por Abraão e Ismael. Abraão se dirige a Ismael e diz para ele: me foi ordenado, Deus me ordenou erguer, construir a casa sagrada. Você me auxilia? Ele diz: sim, eu te auxilio. Então, eles traziam os blocos e construíam a casa. Inclusive, aqui temos a história da
como é que fala? Da Hajar al-Aswad, que é a pedra negra que está na ponta da Kaaba. Essa é a pedra negra, não a casa sagrada toda é chamada de pedra negra. Uhum. Que é dito que é o bloco que desceu do céu para que Abraão o colocasse ali. Tá? Então a gente, inshallah ta'ala, comenta mais outros assuntos relacionados a Abraão em outra ocasião, inshallah ta'ala. Alguns sinais que existem dentro da casa sagrada ou ao redor dela. E, inshallah ta'ala, a gente pode comentar isso posteriormente, Hajj. Inshallah. Sheikh Ahmed, o senhor tem teclado árabe aí? A irmã está pedindo para o senhor escrever Muslim quando são dois, por favor. Tem uma irmã pedindo para o senhor escrever aqui. O senhor tem o teclado árabe aí? Então, a gente tem que escrever em dois formatos, assim, musliman, musliman. Agora, no versículo em que lemos, está escrito muslimaini. Aqui eu não tenho acentuação. Não tem Vai problema. sair exatamente igual escrevemos muslimin, mas só que tem que acentuar, é muslimain. Aí no versículo, se tiver o Alcorão em língua árabe, no versículo 128, ele está acentuado, muslimaini. Sim, no Alcorão vai ser mais fácil de identificar. Está aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui, Sheikh. Obrigado, deixa eu ver. O versículo fala que Ismael era Baligh. Não é uma idade de raciocínio que poderia trabalhar. Sobre a idade do profeta Ismael, sobre a forma que ele aceitou Onde está Deus. isso? Pode ler de novo, irmão? Eu não entendi. É uma pergunta aqui, que está aqui Como é na. a pergunta do começo? A pergunta é o seguinte: o versículo fala que Ismael era Baligh. Baligh não é uma idade de raciocínio que poderia trabalhar? Uma pergunta. Não, Belir. Pré-adulta, no caso. Como é que está escrito Belir? Eu não entendi o que significa Belir. O senhor quer ler? Quer ver o senhor veja a pergunta aqui na interrogação? Eu tô Está em subindo aqui, não português. estou achando Baligh. nada. Não, mas não está nos comentários, Sheikh. Ah, Tá aqui nas perguntas inbox, aqui embaixo nas perguntas ali, ó. Não tem uma setinha do lado, tem uma interrogação, é ali que está a pergunta. onde é que é essa setinha? Embaixo, Eu não tenho seta aqui. embaixo. Hã? Eu tenho aqui para enviar um comentário e tenho Enviar, 4 sinais aqui. Para eu não tem mudar o. interrogação? Uma Não. bolinha Tem o com microfone, interrogação? o vídeo, as estrelas. Ou não sei o que é isso aqui. Estrelas, não. Leia Isso eu aí não de tenho. novo, então. Eu não entendi. Isso eu não tenho. Estrela. Então, Então deixa para talvez. depois. Não, então, isso não é narrado assim em língua árabe, eu creio. Aham. Pode ser que esse termo é um termo que é narrado nas histórias que são citadas em hebraico, algo do gênero. Inclusive, em livros de história, Sheikh, nós temos 5 minutos, o tempo está acabando. Então, Tem uma. mas vamos esclarecer isso. O menino, quando ele é levado a sacrifício, ele já entende. Isso é algo indiscutível. Só. Porque o pai dele falou para ele: me foi ordenado te sacrificar. O menino disse: Ya abati fa'al ma tu'mar. Ó, ó pai, meu querido pai, faz o que te é ordenado. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Você vai me encontrar, inshallah, se Deus quiser, daqueles que são pacientes, perseverantes. Então ele disse toda essa frase. E esse é um versículo do Alcorão indiscutível. Agora, alguma história que é narrada, foi dito que é tal e tal, não importa.
o menino discernia e ele participou junto com o pai dele. E aí, fora do círculo do Alcorão, onde é narrada a história com mais detalhes, que ele segurou a faca, que ele levou e tal, e que depois desceu o cordeiro e ele o degolou, também a mãe dele sabia. A mãe dele foi informada. E é por isso também que é narrado que o Shaitan, o Satanás, ele se dirige até Abraão. Depois se dirige até o menino. Depois se dirige até a mãe para persuadi-los de realizar isso. Por isso que no Hajj, na peregrinação, o Hajj Walter foi para a peregrinação, tem aquele lugar onde se apedreja, né? A gente chama de Rami al-Jamarat. Esse apedrejamento lembra quando Abraão apedrejou o Satanás quando ele veio e apareceu para ele para impedi-lo de fazer isso, de fazer o sacrifício, tá? Então isso é um apedrejamento que o peregrino faz, simbolizando que eu sigo os passos de Abraão. Não significa que o Satanás está lá esperando ele, e aí tem gente que chega e pega um pedregulho desse tamanho e joga, pensa que vai matar ele. Não vai matar ninguém. Não vai matar o Satanás. Não. Então nós temos lá três pontos conhecidos e que foram demarcados, né? Que são os locais onde o Satanás veio persuadir. Então, há narrativas que contam que ele veio até Abraão, veio até Ismael, veio até Hajar. Então, Ismael, ele discernia. Esse que é o assunto. Agora, se o termo que alguém leu em árabe, em hebraico, em grego, em que língua for, Balir, Malir, Sarir, o que for, não importa. Tá? Então, o versículo do Alcorão é claro e a história é conhecida e reconhecida. Ótimo. Alguém tem mais O que alguma você ia colocação? O que você ia falar? Eu te cortei. Sim. Não, eu ia falar, mas a gente pode deixar para outra hora também, quando a gente fala sobre livros de história. Já tem muitas perguntas aí que a gente pode deixar para a próxima live, Sheikh, sobre o que é levado, principalmente hoje, a forma com que as igrejas cristãs levam a história do profeta Abraão. É muito comentado de um suposto, segundo eles, erro junto com a sua esposa Sara no Egito. A gente poderia falar isso que consta nos livros de história, né, Sheikh? O senhor sabe daquela história? Tudo bem. A gente pode falar inicialmente sobre os mensageiros, sobre as qualidades dos mensageiros de Deus. Tipo, uma das principais qualidades dos mensageiros de Deus é que eles são imaculados. Não sei se a palavra imaculado é muito difícil ou pode ter outro sentido. Na verdade, é o seguinte, imaculado, para traduzir para vocês, sem mácula. Ou seja, eles são selados para grandes pecados. É isso, né? Isso. Então, e eles são selados de errar naquilo que é a transmissão da orientação de Deus. Exatamente. Então, aquilo que eles fazem não erram, tá? É isso que é imaculado. O mais fácil é dizer que são santos. Porém, eu tenho medo de dizer santos, aí a pessoa já vem à mente o santo que é adorado, a estátua e tal. Não fala. Tá? Então, Abraão, não pode se dirigir a Abraão dizendo que ele errou. Agora, na verdade, o que acontece, isso aí, então, marca aí essa... O que você acha, Hajj? Marca esse título. Muito bom. Porque o que acontece, gente? Eu vou pincelar para vocês aí. Os cristãos alegam, os judeus, parte dos judeus também, né? Que o profeta Abraão teria mentido, em primeiro lugar, né? Me amparem Deus as palavras, acerca da sua esposa, e a sua esposa teve contato físico com o faraó. Né? É isso que é falado
e é divulgado nas igrejas. Então, é Então, isso que a gente vai deixar lá agora na ele mentiu para defendê-la. Agora, o contato não acontece. Agora, Exatamente. a questão da acusação é que tem entre os nossos amigos cristãos a crença de que todos, absolutamente todos, além de Jesus, são falhos. Exatamente. E o único que é puro, e o único que nem é fruto do pecado, e nem se dirigiu ao pecado é Jesus. Então, tem essa questão. Então, essa questão é uma questão errada e totalmente falha, infundada. Todos eles são, por igual, mensageiros de Deus orientados e todos eles são puros. Perfeito. Isso a gente pode fazer para frente, até se alguém quiser também mandar alguma colocação e dar uma ideia para nós, a gente pode fazer isso para frente, sobre essa forma de como os profetas são selados para os pecados. A gente pode fazer uma live disso, Che. Vai ser muito interessante, viu? Acho que vai ser importante. Sim. Então a gente detalha, coloca os exemplos. Por exemplo, o que é atribuído a Davi, que ele fez. E não pode ter feito aquilo. O que é atribuído a Ló, o que é atribuído a Abraão, o que é dito sobre Salomão. Está escrito na Bíblia que Salomão adorou a ídolos. Morreu politeísta, é o que está na Bíblia. Sim, ele foi corrompido por suas esposas, etc. Então, tudo isso é parte daquilo que não faz parte das escrituras sagradas originais. Que Noé se embriagou. Tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Muita coisa. Sim, sim. Deixa eu ver. Gente, nosso tempo acabou, Cher. Eu queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Espero que todo mundo tenha gostado. E a próxima quinta-feira, inshallah, a gente vai... Até lá a gente se organiza, ver o que vamos falar, o que vamos debater aqui. E eu tenho certeza que vai ser proveitoso a todos, inshallah. Sheikh Ahmed, suas considerações, meus cumprimentos a todos vocês aí, viu? Que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos no dia... hoje é 16 de junho praticamente, sexta-feira amanhã, 27 de Dhul-Qa'dah. Faltam 3 dias para virar o mês lunar, entrando no 12º mês. E aí nos aproximamos da festa do sacrifício, cerca de 2 semanas aí para a festa do sacrifício. Então são dias importantes que virão, depois de 3 dias entra os dias de Dhul-Hijjah. São dias importantíssimos, nos quais a pessoa deve se dirigir a Deus com mais adorações e também não esquecer do jejum do dia de Arafah principalmente, e quem tiver a intenção e puder também, se quiser jejuar outros dias. Isso a partir do dia 19 de junho, que deve ser o primeiro dia do mês de Dhul-Hijjah, inshallah. Tá bom? Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até a próxima, inshallah. Boa noite a todos, bom descanso. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.